Bom, meus irmãos, nós falamos das festas, quer dizer, ainda estamos falando das festas. E uma das festas, né, uma das ordenanças que Deus deu, tudo isso o Senhor deu no deserto para Moisés. Então, por exemplo, ele deu para nós o dia, eu estou colocando o dia do cristão, não dá para mim, o que é? É o dia do cristão que nós começamos a falar. Nós falamos que Jesus ressuscitou no domingo, né? Como vocês podem ver, nós falamos tudo isso daqui a semana passada, e nós convencionamos, né, que o dia do cristão é domingo. E eu queria colocar aqui para vocês, dando continuidade, como Deus é bom, né? Deus tinha um sonho para o povo dele, ele fez tudo, né? Pensando no nosso, vamos dizer assim, no nosso bem-estar, vamos falar assim. Então ele começou a falar, né? E falou do dia do cristão e do sábado, né? Ele falou do sábado. O que é o sábado? É um dia que a gente, né, iria descansar. Naquele tempo, acho que não tinha negócio de segunda, terça. Ele falou: olha, no sétimo dia você vai descansar. Esse sétimo caiu no sábado. E não sei se vocês sabem, mas existe um templo que foi inaugurado este ano. Os judeus, islâmicos, os cristãos vão dividir o mesmo templo, é um dos templos, porque tem outro também lá em Dubai, mas esse aí foi inaugurado agora. Um único templo que foi inaugurado lá em Berlim. Alguém já ouviu falar desse templo? Não? Que vai estar junto, que vai ser para as 3 religiões principais do mundo, os judeus, os islâmicos e os cristãos. Alguém já ouviu falar? Não? É esse aqui, tá? Ó. Eu pus até uma imagem, né? A tradução é casa de um. Essa casa é apenas a casa de um para as 3 principais religiões. Aí eu pergunto para você, né, os judeus, os islâmicos, os cristãos vão fazer aí? Eles vão adorar, vão cultuar a Deus, cada um na sua, né, no seu, na sua religião. Aí eu pergunto, será que não vai dar problema todo mundo se encontrar? De repente o judeu está do lado do islâmico, não, sou eu que vou usar o templo, agora é a minha parte, porque que nem que os cristãos. Os cristãos, né, que aí são né, os pastores, nós, os padres também, ia dar um probleminha, né? Ia dar um problema se, né, todo mundo resolvesse fazer um culto no mesmo dia, no mesmo horário. É meio complicado, vocês não acham? Imagina o nosso templo, de repente, olha, porque os judeus adoram a Deus de um jeito, os islâmicos, né, os muçulmanos, de outro. Os cristãos também é diferente, né? A gente gosta de louvar a Já Deus. dá problema só entre nós, quem dirá com eles. É verdade. Dá problema já entre nós, imagine o restante, né? Mas existe um detalhe. O detalhe é esse aqui, olha. E isso aqui foi convencionado para vocês verem como o mundo entende os cristãos, e aí eu volto a dizer, são os padres, né, os pastores, os islâmicos e os judeus. Os islâmicos adoram o Deus dele na sexta-feira. E os judeus? Oi? No sábado. No sábado. Os Sábado. judeus Nós, adoram... domingo. Exatamente. E os cristãos adoram no domingo. Então, é como que se esse templo aqui inteiro fosse só, na sexta-feira, só para os islâmicos. No sábado, para os judeus. E para os cristãos, que somos nós, no domingo. Isso está convencionado no mundo inteiro. Né? Eu sei que existe algumas coisas do tipo algumas, né, vamos dizer assim, algumas igrejas cristãs que eles adoram o sábado, mas eles podem guardar o sábado, mas os cristãos está convencionado, assim como os islâmicos e os judeus, né? Os cristãos no domingo, e isso é mundial, tá? Só para você, eu coloquei isso daí só para vocês terem uma ideia, né?
Pastor, mas aí seria os pastores e os padres no E domingo. os padres. Esse lugar é um lugar grande, né? Mas isso aqui está convencionado. Para essa estrutura, ele já sabe que sexta-feira só vai estar um monte de islâmico. No sábado, os judeus, que é o Sabat, né? E os cristãos adoram no domingo. Só para colocar aqui, eu coloquei que esse projeto foi idealizado em 2012. Foi completado agora esse ano, 10 anos depois, e respeitando as especificações de cada local sagrado. Mesquitas, sinagogas, por exemplo, precisa estar voltado para o leste. A sala islâmica deve ter formato quadrado, enquanto a judaica precisa de pé direito alto para receber as cabanas da festa dos tabernáculos, que nós também vamos estudar isso. Então, só para vocês terem uma ideia, o que nós estamos vendo, falando, os judeus que guardam o sábado, tudo isso foi feito, né, nesse nível internacional. Embora isso aqui está lá em Berlim, na Alemanha, existem outros lugares. Isso aqui foi o primeiro templo, né, que eles chamam de House of One. Uma única casa para todos, né, apenas para um Deus. Tá? E já existe, acho que umas 2 ou 3 em outros lugares. A primeira foi na Alemanha, só para vocês terem uma ideia. Nós estamos falando, né, do dia do sábado, sábado. Não esqueçam, né, que nós começamos a falar isso daí na semana passada. Tá? Fora isso, Deus também instituiu outra coisa para o povo. Olha como eu acho sensacional isso. Realmente eu acho sensacional o que Deus faz por nós, né? Ele também instituiu o ano sabático. O ano sabático. O que significa esse ano? Isso está lá em Levítico 27, do versículo 1 a 7. É um pouquinho comprido, mas seria interessante vocês lerem. Quem quer ler para mim? Está aí, ó. Está na tela. Está aí. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide, não tratada, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Amém, amém. A cada 7º ano, o povo deixava de cultivar, vivendo do que a terra produzisse. É impressionante como Deus faz questão de mostrar a sua bênção. Quando eles estavam lá no deserto, o Senhor mandava o maná durante 6 dias. E ele dizia, não adianta você pegar de um dia e guardar para o dia seguinte, né, que vai cheirar mal, e é o que aconteceu, iria estragar. Mas, no 6º dia, na sexta-feira, vamos dizer assim, eles colheriam para a sexta e para o sábado, e não estragava. É só o poder de Deus, né? Isso aí, sabe, meus irmãos? É só o poder de Deus, é só o poder de Deus. Eu fico impressionado. Pastor, Oi. Assim, ele fala que é por mantimento, que não é para semear, tudo bem, um trabalho assim mais forçado e coisas assim que não interessam. Vamos dizer a gente no dia de hoje, limpar uma casa, tal. Mas ele não está falando para ficar o dia inteiro em jejum também. Não está falando. Não é assim, eles têm que comer, e eles comem. Tem gente que não faz nada. Tipo, eu vejo aqui a minha mãe na Sexta-feira Santa, não faz nada. Aí eu falo, gente, mas se a pessoa tem que comer, ela tem que fazer. Então, só de esquentar a comida, já pronto, já fez alguma coisa. Não tem como você não fazer nada, então você tem que passar dormindo.
Não, mas eles falam para não fazer nada, é para não trabalhar. Qual é a finalidade do sábado, do sabato? Era eles pararem de focar no trabalho deles e ter um dia exclusivo da semana para ficar com a família e adorar a Deus. Por isso que todo Por exemplo, sábado... como a gente no domingo. Como A gente adora o Senhor, mas eu faço um monte de coisa no domingo. Claro, mas você não Tá deixa certo de que eu adorar a foco Deus. em ensaiar isso, mas o que eu tiver que fazer, eu faço. Não, Aí eu acho ok. estranho, assim, né? Ai, não pode fazer nada. Gente, mas, né? Eu acho estranho, assim, eu não... Porque ele não fala aí que é para você ficar estático e não fazer nada. Não é para Não, você... não é Não para vai no ficar mercado, estático, compra um mas monte de coisa, né? Para ficar passeando, mas o básico tem que fazer, né? a finalidade, só para vocês terem uma ideia, os judeus, o sábado, né, o dia de sábado para eles, começa nas 6 horas da tarde da sexta-feira e vai até às 6 horas da tarde do sábado. O que eles começam a fazer nesse dia? Eles vão todos para a sinagoga na sexta-feira. Todos na sinagoga. Eles já começam adorando a Deus. No dia seguinte, eles não vão fazer trabalho nenhum. Sim, de trabalhar, lógico, eles têm que comer, têm que pegar o garfo e comer. E isso acontecia. Lá em Israel, eles faziam isso. Mas eles saíam, eles iam para um hotel, e todos juntos, para que todos estivessem juntos. Né? É um dia mesmo de descanso na presença de Deus. Deus sabe que nossa estrutura precisa, o nosso corpo precisa de um dia de descanso. Ele sabe disso. Por isso que ele colocou isso daí. Assim como Deus descansou no 7º dia. Entendeu? Então, alguma parte fala no dia quando instituiu o jejum, aí fala na Bíblia, não sei onde lá. Aí fala Não, assim, o jejum esse não dia precisa... nada façais, esse dia nada façais, né? Exatamente. Quando tu está em jejum, você vai trabalhar em jejum, você vai sentir fome, né? Aí Exatamente. não dá para... Exatamente. O Jejum não trabalho... tem um dia específico. Um jejum não tem um dia Não, específico. mas Você pode assim, jejuar. na Bíblia não fala assim que esse dia nada façais, quando foi instituído o jejum, o dia de jejum. Exatamente. Exatamente. Mas não precisa ser no sábado, pode ser qualquer dia. Né? Pode ser qualquer dia. É uma convocação que Deus faz. Deus pode fazer uma convocação para que eles possam jejuar. Né? É uma convocação de Deus. Mas aí não tem nada a ver, eles podem ser no sábado. Como pode Eles ser guardam o qualquer... sábado, mas não precisa ser o dia de jejum, sábado. Não, não precisa ser, não. Precisa ser, não. E o ano sabático, olha como Deus sabe, é para que eles descansam da terra. A terra vai dar o seu fruto durante 6 anos. No 7º ano, eles vão descansar, não vão cultivar, e aquilo que a terra produzir por si só, eles iriam comer. Mais o poder de Deus. Olha como é o poder de Deus. Né? De novo, né? Não devia haver nenhum cultivo no solo, nem semeadura, nem poda, nem qualquer colheita dos produtos. Mas o que crescia por si mesmo era deixado no campo à disposição para o consumo pelo dono do campo, bem como por seus escravos, pelos trabalhadores contratados e pelos residentes forasteiros. Tratava-se de uma provisão misericordiosa para os pobres e, adicionalmente, para os animais domésticos e os animais selvagens, visto que esses também teriam acesso aos produtos da terra durante o ano sabático. Tudo está interligado, né? Na verdade, tudo está interligado. Né? O propósito disso, né? A terra ficava sem cultivo por um ano a cada 6 anos, né? De produção para descansar e readquirir a fertilidade. Isto seria equivalente a que encerrássemos todas as nossas atividades, comércios, fábricas durante um ano. Você sabe que isso cientificamente já foi comprovado. E eles fazem isso. Quem é do campo sabe que tem que, a cada período, tem que deixar a terra descansar, para que ela readquirir de novo a fertilidade dela. Isso é feito ainda nos dias de hoje. Tá? Significado profético. Oi? Alguém falou. Acho que foi você, Constantino?
o significado profético. Deus nos deu descanso, perdão e liberdade por meio do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! E lá em Mateus 11, 28, ele fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Já começa daí. Então, Deus instituiu o sabate, que é o sábado, instituiu, né, o ano sabático, quer dizer, semanalmente tem um dia, depois de 6 anos, no 7º ano, também descansaria. Olha como Deus faz conosco. É isso que eu vejo, né, a misericórdia e como Deus pensa em cada um de nós. Isso é o que ele queria para o povo. É o que ele quer para o povo. Né? Falei, vocês vão ser o meu povo e eu vou cuidar de vocês. Então, ele falou, vocês vão descansar, vão dar descanso na terra. E uma coisa que eu acho sensacional é isso aqui, olha. O ano de jubileu. Quem sabe o que significa o ano de jubileu? Alguém 50? sabe? Jubileu é quando completa 50 anos, o quê? 50? Sabe o que isso foi o que Deus instruiu o povo. Dá uma olhada em Levítico 25, de 9 a 13. Quem pode ler para mim? Aí eu falo um pouquinho menos. Eu posso ler. Então vai, lê, Silvia. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é. Santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tomareis cada um a sua possessão. Que bênção! Sabe por quê? Olha só, Deus falou assim, no meu povo não vai existir a pessoa muito, muito rica e o muito, muito pobre. No meio do meu povo vai haver igualdade entre os irmãos. É isso que ele estava dizendo. Ele instituiu, e isso existe no meio do povo judeu ainda, o ano de jubileu. Em Lucas 25, 55, fala assim, porque os filhos de Israel me são servos. Meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Traduzindo tudo isso, depois de 49 anos, 7 anos sabáticos, né? Porque a cada ano tinha isso, 7 anos sabáticos, chegava o ano de jubileu. Nessa ocasião, o povo passava 2 anos inteiros sem plantar nada. E Deus fazia com que a terra brotasse e eles comessem daquilo que a terra dava. Olha como Deus cuida do seu povo. E isso é para nós também, viu, meus irmãos? Aí ele fala, né? Além disso, toda a terra comprada, isso que eu acho muito legal, comprada ou vendida durante 49 anos inteiros, deveria voltar à posse da família original. Olha, como a terra toda, como a terra fora distribuída de forma equitativa originalmente, isso significava que nenhuma família ficaria totalmente despossuída, nem se faria esmagadoramente rica. Todos os israelitas que se venderam como escravos também eram libertados neste ano. É bonito isso, não é, meus irmãos? Eu acho maravilhoso como Deus cuida do seu povo. Ele sabe de tudo, ele conhece todas as coisas.
Neste ano de jubileu, falava, eu vou passar uma régua no povo. Aí ninguém ficava demasiadamente rico e ninguém ficava sem posse nenhuma. Porque quando eles entraram na terra, originalmente, eles iam entrar na terra e cada um ia tomar posse de um lugar. E seria para sempre para eles. É isso que Deus preparou para eles. Assim, 3 características distinguem o ano de jubileu. Esse ano, meus irmãos, é realmente maravilhoso. Eu acho muito profético isso daí. Vocês estão entendendo? Sim. Pastor, Oi. o ano de jubileu para os judeus, eles consideram como um ano de equilíbrio social. Isso mesmo, exatamente. Equilíbrio social. Que, de repente, despontava muito, né? A pessoa, para ficar lá, esmagadoramente rica, porque ele começou com uma propriedade, de repente ele tem 50 propriedades. Mas não importa, né? Não importa se a pessoa teve de vender a propriedade, se não ia morrer de fome. Né? Quando chegava no jubileu, eu falava, aquela propriedade era minha, vai voltar para mim. Todo mundo sabia, era regra igual para todo mundo. Né? Como diz não tem um ditado assim, combinado... Né? Combinado não é caro. Combinado não é caro? Então, você já pensou se a gente morar no meio de um povo, né? Por exemplo, brasileiro, quantas coisas nós já tivemos de vender? Por um motivo ou outro. Mas você vem de vender. Já pensou se isso fosse no Brasil? Falou, tudo bem, só que o ano de jubileu é daqui 3 anos. Daqui 3 anos, aquilo que eu tinha desde 20 anos atrás vai voltar para mim. É isso que Deus estava querendo. Justamente a IEP está no ano do jubileu. 50 Oi? anos. A IEP está no ano de 50 anos. Verdade, verdade. Verdade mesmo. Nós estamos no ano de jubileu. O senhor vai resgatar aí grandes novidades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, vamos começar, né? Já vamos começar com a ceia. Nós vamos fazer um estudo sobre a ceia, vocês vão ver que bênção é. Eu até entendo porque que Deus fez, né? Orientou, na verdade, o pastor Walter, não sei quantos conheceram, para instituir a Páscoa. Né? Deus, eu entendo ele, lógico, ele foi obediente a Deus, mas Deus conhece os corações, meus irmãos. Deus conhece os corações. Ele quer um povo cada vez mais santo, separado. Sabe o que é povo santo? Sabe o que é santificação? É separação das coisas do mundo, que nós somos muito apegados com as coisas do mundo. Então, 3 características coloquei aqui. A primeira, todos os escravos israelitas eram libertados. Ou seja, tinha escravo para sempre? Não. Sabe quando uma pessoa se tornava escrava? Quando ela adquiria algum bem, né, alguma coisa, né, pedia empréstimo de alguma coisa e não conseguia pagar, por um motivo ou outro não conseguia pagar. Então, eu falava, vou te levar como escravo, se eu não tenho dinheiro, eu vou te levar. E levava como escravo. Só que no jubileu, ele era libertado. Todos os escravos. Ou seja, quando chegava o ano de jubileu, que Lucas Silva falou, ele passava uma régua socialmente no povo inteiro. Todos vão voltar a ter posse de terra, todos vão ser libertos, quem eram escravos, e todos vão estar iguais. Que bênção, né, meus irmãos? Eu acho maravilhoso isso. Isso é Deus instituindo de novo, né, para cada um de nós. Agora, pastor, o mais interessante de tudo isso, ao meu ver, é que eles sabiam que isso ia acontecer. Mas, mesmo assim, eles se dedicavam, porque eu acho que se isso fosse em alguns países, que eu não vou dizer que é o nosso, eles iam pensar, já que depois que eu não vou ter nada mais mesmo, por que eu vou fazer, né? Então, quer dizer, a dedicação, ela não era egoísta, né? Quer dizer, não é porque não vai ser mais meu que eu não vou fazer, né? Então, é uma cultura muito diferente, né? Então, antes de Israel se tornar um país de monarquia, com rei, ele era monoteísta, era Deus que comandava. Então, as leis de Deus para nós eram as melhores, para o povo, né? Para o povo de Israel,
eram as melhores, vinha do céu, meus irmãos, vinha do céu, vinha do céu. Imagina, já pensou? É maravilhoso isso daí, realmente eu fico impressionado com isso daí. Levítico 25:10, né? E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Que bênção, né? Que bênção. O problema né? Quer dizer, eu diria assim, né? O povo por si só, existem desvios. E quando chegava a cada 50 anos, Deus arrumava esses desvios, né? Esses, vamos dizer, os erros que aconteceram, ele passava uma régua. Agora vamos começar tudo de novo. É assim que tem que ser. Então eu louvo a Deus. E eles ficavam, né? Na verdade, eu acredito que os judeus esperavam, né? Esse ano de jubileu, que saberia que então aquele que tinha possessão e tinha escravo, ele não podia chegar, né? Crescer em cima de escravo, né? Judiar os escravos. Um dia ele vai ser livre, ele vai ser igual a você. Você vai ter de libertar os escravos. Então, é um jeito dele falar assim, olha, não adianta você querer achar que você é melhor do que todo mundo, porque todos vocês são iguais perante a mim. Outra, toda a propriedade dos ascendentes que tivesse sido vendida era devolvida à família original. Que maravilha! Está lá em Levítico 25:23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Olha que interessante. Você, aquilo que eu falo, né? Um dia eu vi um pastor falando assim, olha, aonde você está, a terra que você está morando, você é apenas inquilino. Né? Um dia você vai ser despejado da terra. Não adianta, né? Tem gente que se apega muito com as coisas da terra, as coisas aqui nesse mundo, mas nós não vamos viver aqui, nós vamos viver em outro lugar, não vai ser aqui. Então não adianta a gente achar que tudo que eu tenho aqui eu vou levar embora. Não, nada é nosso, nada é nosso. E terceira característica, a terra permanecia em repouso. Isso é um milagre de Deus. É um milagre. E se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Significa assim, eles plantavam no ano, né, 49º, e no 50º e no primeiro ano eles não faziam nada. A terra por si só dava o alimento para eles. Mais um poder de Deus, né? Mais uma bênção de Deus sobre o seu povo, né? E aí nós vamos ver o significado disso, né? O significado, o propósito era proclamar liberdade aos que se tornaram escravos lá por causa das dívidas. Retornar a terra a seus antigos donos e regozijar-se e celebrar sem plantar. Você sabe que às vezes nós trabalhamos, estudamos, mas nós temos que ter um momento de nos alegrarmos, um momento, né, de nós estarmos, né, com a nossa família, com a nossa casa, um momento de lazer. É isso que Deus pede para nós. Amém, queridos? Amém. E qual o significado profético? Essa observância retrata a libertação do pecado que vem através de Cristo. Eu sempre coloco o propósito, tudo que Deus fazia lá atrás, ele tem um propósito. Alguma coisa ele tinha. Eu estou fazendo isso porque Deus não faz nada em vão. Então, tinha um propósito e o significado, quando eu faço o significado profético, é para os dias de hoje. Né? Por exemplo, eles sacrificavam o cordeiro para quê? Por 2 motivos. Né? Era para lembrar, né, que através do cordeiro, do sacrifício, eles eram perdoados os pecados.
e para esperar aquele que seria o verdadeiro Cordeiro. Em João 8,36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E em Gálatas 5, diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-nos a metermos debaixo do jugo da servidão. Amém, queridos? Eu vou colocar aqui para vocês um calendário lunisolar, que era o calendário daquela época. Antigamente, por ele, né, não tinha indústria. Eles viviam, na verdade, quando eles guerreavam, eles pegavam os despojos. Mas não existia indústria naquele tempo, mas existia a agricultura, que era muito forte. E a agricultura, tudo que eles faziam não era pelo calendário que nós, né, temos hoje, que é o calendário romano. É o calendário lunisolar. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. É o ano solar e através da lua. Então, eles tinham, por exemplo, colheita de figos, o exemplo aqui, estou vendo, mostrando aqui, colheitas de figos. Para nós, representa o mês 11, né? Mais ou menos o mês 11, que é o mês deles. Né? E o calendário romano cai isso daí entre janeiro e fevereiro, e assim por diante. Para cada uma, eles colocavam, tem chuvas tardias, a primavera, chuvas temporais, estação do cultivo da terra, e assim por diante, tá vendo? A colheita de cereal. Isso daqui era o que eles tinham. E em cada lugar desses, vocês estão vendo aqui, existia uma festa, que é onde nós vamos falar agora. Por exemplo, festa da Páscoa. Se a gente vem aqui assim, a gente vai ver que vai cair, quando as chuvas tardias, colheita da cevada, era o mês de Nissan, mês 1, ficava entre março e abril. A primeira vez que eles comemoraram a festa da Páscoa, que dia caiu? Dia 14? 14, exatamente. E ele fala, 14º mês do mês de Abib, que é o mesmo mês de Nissan. Ou seja, é 14 de abril. Isso eles olham até hoje, tá? Por exemplo, Purim, a festa de Purim, cai aqui entre fevereiro e março. Você vê que quase todo mês eles têm uma festa. Entre alguns meses, por exemplo, vocês estão vendo aqui, fevereiro, março, abril, tem 4 festas incluídas nela. Aí, lá embaixo, no mês 7, por exemplo, vocês terem uma ideia, né? Setembro, outubro, tem mais 2, Tabernáculos e da Expiação. O Ano Novo está aqui, cai em setembro. Festa do Pentecostes, ou das Semanas, tá vendo? Cai entre maio e junho. Esse era o calendário que eles seguiam, não é igual ao nosso. Então, a Páscoa cai sempre no dia 14? Para nós. Porque para eles, que eles fazem a Páscoa até hoje, não é. Tá? É móvel, as festas deles são móveis, porque eles olham exatamente isso. O sol, o calendário dele hebraico, que é o ano solar ou lunar, que é a mesma coisa, sol e lua, né? Um é de dia, outro é de noite. Pastor, Oi. por que, tipo assim, tudo bem, a gente não é judeu mais, por que os cristãos não continuaram certas, praticamente aí, só a festa da Páscoa, né, que a gente faz, né? Festa de Pentecostes, a gente lê na Bíblia, mas não... Na verdade, nós fazemos a festa da Páscoa, mas a Páscoa, esta festa, foi dada para quem? Para eles, para os judeus. Os judeus. É que para nós... a gente comemora ela, e as outras a gente não comemora. Lógico que não. Por exemplo, a festa de Purim foi quando eles estavam cativos, eles quase foram exterminados. Está lá no livro de Esther. Você lembra que a Esther acabou sendo rainha, ela intercedeu, o Mardoqueu, a gente já sabe, né? Então, essa festa é exclusivamente dos judeus. Festa, por exemplo, do tabernáculo, é só deles. O que significava essa festa? Que nós vamos ver também. Foi no tempo que eles moraram em tendas, em tabernáculos no deserto. Eles não tinham casa.
Então Deus falou, vocês vão fazer para vocês lembrarem como que vocês passavam, o que vocês passaram. Sukkot. Sukkot, o que tem Sukkot? Sukkot é o nome dessa festa. Ah, tá, é os tabernáculos. Dia de expiação, a mesma coisa, festa do ano das trombetas. Para cada festa, eles tinham um motivo. A Páscoa, eles comemoravam a Páscoa porque eles foram libertos. Mas para nós, o que é a Páscoa para nós? A Páscoa significa o seguinte: eu estou olhando para o futuro e Jesus vai vir para libertar a todos. Então, a gente faz a nossa festa, não tem nada a ver com essa festa da Páscoa aqui. Porque aqui eles, na verdade, comem ervas amargas, pão sem fermento. É o que eles passaram na saída do Egito, né? Exatamente, exatamente. Tá. Então, tudo isso daí é por isso que nós vamos, por exemplo, nós vamos fazer um estudo, e, se Deus quiser, antes do dia 4 de setembro, sobre a ceia. Nós festejamos a Páscoa, porque Deus anunciou que Jesus viria como cordeiro lá na Páscoa, lá atrás. Eu livrei vocês da escravidão, e vocês vão sacrificar, todo ano vocês vão sacrificar um cordeiro. Para quê? Porque vocês vão esperar aquele que seria o cordeiro, só que eles não reconheceram, né? O verdadeiro cordeiro, que aí não precisaria ter mais sacrifício nenhum. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma época, a época da graça. Amém, queridos? E eu vou falar agora um pouco para vocês das festas, né? Qual foi a primeira festa que Deus instituiu para o povo? A Páscoa? A Páscoa, claro, exatamente. A Páscoa. Lá no Egito, eles tinham essas festas? Não. Eles eram escravos. No Egito, eles foram com 30 e poucas pessoas, foram os 12 filhos lá de Jacó, de Israel. Eles foram para lá. E lá eles se multiplicaram, 30 e pouco, não, 60 e pouco. E lá, incluindo mulheres e crianças, e lá eles se multiplicaram. Mas eles não sabiam que era. Escravo tem festa, meus irmãos? Não tem. Não. Escravo tem dia de descanso? Não tem, não. Escravo trabalha 7 dias por semana. Escravo tem férias? Não tem. Quando eles saíram de lá, Deus falou, agora vocês vão ser comandado com aquilo que eu sempre sonhei para o meu povo. Então, ele deu um dia por semana, que é o sabate. Ele deu para a terra descansar um dia, um ano a cada 7 anos, que é o ano sabático. Aí ele deu o ano de jubileu. E, fora isso, em todo ano tinha essas festas. Ou seja, não é só trabalho, não. Não é só trabalho, não. E deu o descanso da cozinha, né? Porque o maná vinha, a carninha. Verdade. Então, para recompensar, né? Sabe, meus irmãos, os anos de escravidão. Sabe, meus irmãos, é difícil, porque Deus tirou o povo lá do Egito. Deus tirou eles lá. Mas o Egito não saiu do coração deles. Então, Deus teve de fazer um trabalho com, vamos dizer assim, o povo, o povo novo. Eu ia falar um negócio assim, que a pessoa que, quando está velha, ela não consegue endireitar nunca, né? É o ditado, o pau que nasce torto morre torto. Isso é verdade. Se nós não tivermos a experiência de Cristo em nossas vidas. Que pode ser a pessoa de 30, 40, 50, não importa, 60 anos, quando Deus vem, ele muda totalmente. Quando ele tem uma experiência com Cristo, ele muda totalmente. Aí sim, pau que nasce torto não vai morrer torto, não, vai morrer reto diante de Deus. Reto diante de Deus. Porque você pode ver que isso em qualquer igreja sempre tem alguma coisa diferente, novidade, porque Deus é novidade. Deus é novidade. Às vezes, hoje nós vamos ter isso, por exemplo, nós vamos ter uma vigília agora, sexta-feira. Deus orientou para nós termos uma vigília. Mas estava programado? Não estava, não precisa programar.
mas no coração de Deus estava tudo programado, está tudo. Ele sabe tudo o que vai acontecer, até inclusive os nossos pensamentos. Amém, queridos? Amém. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe. Eu vou começar a falar agora um pouquinho disso aqui, ó. Pastor, Oi. uma observação ainda desse, que Foi, com Deus tudo é organizado, né? Você vê tudo, como o senhor falou, programado, com organização, que, como diz, onde tem confusão, não tem Deus, né? verdade. E é verdade, ele programa tudo, programou, de domingo para sexta já está programado, a gente já está em oração por causa da vigília, né? Exatamente. Então, assim, existe uma certa programação, sim. Sim, acontecem as coisas na hora que o senhor derrama as bênçãos, as graças, mas no todo, né, existe uma organização para a gente até se preparar, orar por isso, né? Se Amém. dedicar nesse tempo para essa ação que o Senhor determina para cada um, né? Amém, amém. E isso é importante, sabe, meus irmãos? Quando a gente vê isso, deixa eu só te falar, isso não foi inventado pelos homens. Isso foi ordem de Deus. Ele que falou para ter, né, o sabato, o sábado de descanso. Ele que falou para ter o ano sabático, a cada 6 anos, o 7º era descanso. Quer dizer, depois de 6 anos trabalhando, né, semeando a terra, eles iam ficar um ano inteiro sem semear. Um ano inteiro sem semear. Ele que falou para, olha, o meu povo vai ter um dia, que é um ano que eu vou chamar de, né, ele que deu o nome, ano de jubileu. Que maravilha, meus irmãos. Eu acho isso maravilhoso. Quer dizer, ele estava preocupado. Você já pensou se uma pessoa que quando, né, dizem, quanto mais rica acaba ficando. Mas se não tivesse o ano de jubileu, ia ter um monte de injustiça, ia ter gente pobre, e ele não quer isso no meio do povo. E eu vejo isso para nós também. Para nós, Deus não muda, viu, meus irmãos? Deus é o mesmo ontem, hoje, e vai ser sempre igual, sempre, eternamente. Vai ser sempre eternamente igual. Isso é o pensamento de Deus sobre nós. Pensamento de paz, né? Pensamento de alegria, de vitória. Isso é o que Deus tem para mim e para você. É o que Deus tem para mim e para você. Amém, queridos? Então, olha como ele tratava o povo, né, que ele escolheu. Né? Deus escolheu, falou, Abraão, de você eu vou criar um povo. Né? Vai crescer um povo através de você, Abraão. Só que para Deus, que Deus é atemporal, nós somos temporais, nós temos todos, né, uma data, vamos dizer assim, uma data de validade. Né? Aqui, inclusive, a gente tem que contar os dias e os tempos. E ele sabe disso. Né? Mas para Deus, ele sabe, de você vai sair um povo, Abraão, Isaac e Jacó. Acabou. E antes deles serem escravos, Deus já tinha avisado Abraão, hein? Olha, o seu povo vai ficar como escravo, mas depois eu descerei com juízo. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que está no seu coração, meu irmão. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o momento certo. E essas festas, eu volto a dizer, não foi festas, né? Isso foi, né, criado pelo... Não foi criado por homem nenhum. Foi Deus olhando o bem-estar do seu povo. O bem-estar meu e o bem-estar seu. Amém, queridos? Hoje eu vou terminar por aqui,